episódio de Ouço Agro, série especial Carne e Pecuária, o futuro em curso. Vamos falar nesse episódio sobre as mudanças no consumo, também sobre tendências globais, com quem mais entende do assunto, a Daniela Arantes, ela que é Head Global de Marketing da Minerva Foods. Então fique com a gente. Ouça o Agro, Carne e Pecuária, o futuro em curso, com Natália Fernandes, gravado diretamente do Congresso Nacional da Carne, em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de setembro. Acompanhe com a gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Daniela, seja bem-vinda ao podcast Ouço Agro. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito honrada de poder discutir com vocês sobre as tendências mundiais de consumo e como as indústrias e os pecuaristas podem colaborar para atender melhor sempre nossos clientes e consumidores. E é isso, né, Daniela? Os frigoríficos eles têm um papel muito importante, estratégico dentro da cadeia produtiva, né? Porque ele se comunica muito, ele depende ali, e está em contato constante com o produtor rural e também com o consumidor. O que a gente estava falando, né? A gente vem falando muito, são duas coisas que eu acho importantíssimas. Primeiro, eu sempre brinco. Quem inventou que boi é commodity, carne bovina é commodity? A carne bovina ela é um objeto de desejo mundialmente, né? No Brasil, a gente sabe que a principal barreira é o preço. Sempre que o preço cai, as pessoas podem consumir, elas vão consumir a carne bovina. Na verdade, Né? qualquer produto, né? O preço, quando você tem uma questão ali, o consumidor dá uma olhada ali. Exato, mas a carne bovina é símbolo de status. A carne bovina, ela tem um componente emocional muito grande, tanto que as pessoas celebram com ela em ocasiões de churrasco, mundo afora, mesmo em lugares que não tem churrasco, tem outras formas de consumo, né? Como na China, que eles fazem aquele hot pan, né? Que é como se fosse a carne, né? Como se fosse um Não fondue, conheço. mas é como se fosse um fondue, mas tem uma aguinha fervente. E daí ela vem bem fininha, você põe ela Cozinha. ali uns segundinhos, ela cozinha, você põe no molhinho. Pra gente como se fosse um fondue, né? Mas eles, em vez de fazer no óleo, fazem na água. Então, assim, tem várias formas de confraternizar e várias formas de estar junto, que a carne faz parte, além dela ser super nutritiva e também fazer parte do dia a dia de quem pode consumir. Então, é um produto que, quanto mais a gente tiver qualidade, conseguir colocar em vários tipos de ocasiões de consumo, para vários tipos de consumidores, mais a gente vai agregar valor para o pecuarista, para a indústria e para o consumidor, que vai estar satisfeito e vai estar tendo aquele desejo atendido. E quando a gente fala dos desafios da cadeia, né, um grande desafio da cadeia é a constância na qualidade, daquela proposta de valor que vai ser entregue para o consumidor. Então, a partir do momento que o pecuarista entrega isso para a indústria faz o trabalho dela, com fábricas dedicadas, com processos especiais, com a precificação, com as marcas, né, com os cortes, para poder estar atendendo todos os mercados e todos os tipos de consumidor. Isso vai variar o quê? Vai variar o preço. A gente vai ter sempre um preço base, do produto mais básico, mas a gente vai conseguir agregar. Quanto mais a gente agregar no preço, mais a cadeia toda vai ser melhor remunerada. A gente até gravou um episódio com produtores, né, pecuaristas, falando sobre essa questão. O desafio que é e como que é o investimento em tecnologia genética e tal, e quão importante é essa consistência, essa regularidade na entrega, né, em relação ao volume, a constância mesmo de entrega e também da qualidade esperada pelo público, seja consumidor final ou a indústria. Porque não adianta o pessoal brinca, né? Propaganda é a alma do negócio, ou às vezes a pessoa fala, ai, isso tudo é só propaganda. Não pode ser frustrante a experiência, Exato, né? a propaganda é enganosa, existe, coisas enganosas existem. Agora, quando você faz um trabalho sério, um marketing sério, você precisa cumprir o que você promete, né? Porque é isso que, na verdade, a propaganda pela propaganda, ela não vai construir nada. O que vai construir a sua reputação, exatamente o que a marca é ela entregar o que ela promete. Então, se eu começo a prometer um nível de qualidade que eu não consigo entregar, ou eu entrego fora do padrão, ou eu deixo de entregar porque eu não recebi o boi padrão, eu não vou construir a minha reputação,
eu não vou construir aquele valor com o meu cliente, com o meu consumidor. Então, essa constância ela é muito importante. Hoje, a gente tem, inclusive, uma marca que a Minerva desenvolveu há uns 5 anos atrás, que é a marca Estância 92, que é baseada em novilho e também em processos que a indústria faz de seleção interna, mesmo depois de já selecionado uma boa carcaça e já tendo direcionado o gado Um jovem. processo na indústria mesmo, você está Exatamente, falando. para poder garantir a qualidade. Então, tem o processo de refile, de acabamento, de uma embalagem diferenciada, né? A gente faz um processo também de eletrochoque para poder garantir essa maciez. Tem a parte também de maturação que tem que ser feita para poder garantir tudo isso. A gente avançou absurdamente com essa marca, por quê? Ninguém queria deixar de comprar, porque sabia que a gente estava sempre entregando um produto num padrão. Então, um restaurante que não quer ter problema com aquele consumidor dele, começou a comprar loucamente Estância, porque ele falava, cara, isso daqui não vou ter erro, não vou ter perda, não vou ter nada, e meu cliente vai estar sempre satisfeito. E aí veio a pandemia, porque a gente lançou em 2019 essa marca. E a gente ficou muito preocupado, porque a gente tinha conseguido um bom trabalho com o food service. Ainda estava começando a fazer um trabalho no varejo, mas é um trabalho mais lento, né? O food service foi rápido, porque ele percebeu essa constância, esse diferencial, e ele queria pagar mais. No fim, ele não estava pagando mais. Ele estava deixando de ter dor de cabeça, de ter perda, de uma série de outros custos que a Estava gente não vê que reduzindo tem riscos ali. por trás ali de um Aham. restaurante, né? E aí começou a pandemia, o pessoal falou, nossa, e agora? Como é que nós vamos fazer? A gente falou, nós vamos mostrar então agora, aproveitar e mostrar para o varejo que a gente tem condições, que a gente tem um produto diferenciado. E como estava muita gente em casa fazendo muito churrasco, querendo um produto especial naquele momento de clausura, né, que foi a pandemia, o mesmo sucesso que a gente teve no food, a gente teve introduzindo Estância nos lares dos consumidores, porque ele experimentava e falava, cara, que carne incrível, não quero comer outra carne. E essa reputação, ela foi se formando. E hoje a gente tem dificuldade de expandir, talvez até para outros mercados, porque eu não tenho Oferta? boi suficiente na especificação que eu preciso. Então, hoje a gente tem uma limitação de produção de Estância por conta da questão da qualidade da matéria-prima. E o que acontece, que eu acho muito interessante contar para o pessoal? Estância agregou valor no nível de um gado britânico com um gado Nelore. Muita gente hoje experimenta um gado de raça britânica, de uma origem que a gente sabe que tem uma reputação muito boa de ter carne de qualidade, que a Argentina e o Uruguai prefere Estância, que tem uma questão do sabor do Nelore. Tem uma questão do sabor do gado a pasto, porque a Estância ela pode ou não ser terminada a grão. Ela não tem essa especificação do grão, né? E ela garante a maciez, ela garante um tamanho que deixa um prato bonito, com uma área de olho adequada para montar um prato gourmet, e ela tem um sabor fresco, um sabor de Brasil, né? Um sabor do nosso agro. E então a gente consegue fazer o que a gente quiser. Agora, obviamente, além da gente construir a marca com assets que a gente chama emocionais, que a marca também é construída disso, ela entrega o que a gente fala. Ela vai sempre entregar um sabor e uma maciez inigualáveis. Daniela, é interessante a gente ver, né, como vários setores dentro do agro têm crescido com esse viés, né, de aproveitar o que o alimento realmente proporciona para o consumidor e gerar valor ali dentro da sua produção, seja por qualidade, por tradição de um sistema produtivo, como você citou aqui, de ser um gado Nelore a pasto. Então tem muito essa questão que parte dos consumidores da sociedade realmente tem reconhecido. Então, antes de a gente falar de tendências e tendências globais, eu queria ouvir a sua visão do que você acha que atualmente já mudou e que é perfil do consumidor geral de forma de carne e também de que mudou na pecuária.
para atendimento a uma demanda que vem lá do consumidor às vezes, ou muitas vezes vem de estratégias da indústria que enxerga uma oportunidade, né, no mercado de varejo ou do food service, como você colocou, e passa a demandar também do setor produtivo. O que que você enxerga ali de realidade já mudada para positivo da pecuária e do consumo? Olha, a mudança, ela é absurda e ela é recente, né? Para mim, o marco é a pandemia. Não tinha esse tanto de boutique de carne que tem em São Paulo, aqui mesmo em Belo Horizonte, onde a gente está gravando esse podcast, antes da pandemia. A boutique de carne, as hamburguerias gourmet, tudo isso já é uma mudança na tendência do consumidor que está buscando por uma matéria-prima e por um produto mais selecionado, que você realmente entregue algo que ele vê diferença, né? E dentro dessa loucura que é o dia a dia das pessoas, sempre estressante, né? A internet, esse monte de informação, um monte de coisa que acaba sobrecarregando o ser humano, a hora de degustar algo diferenciado, poder compartilhar isso com a família e com os amigos é muito especial. E ele está apto a pagar mais, ele está willing, né? Disposto a pagar mais por isso. Porque ele enxerga, às vezes ele até fica com receio no Porque início, aquilo né, mas gera depois ele também uma enxerga o valor. experiência. Não é o produto pelo produto. Então, isso já está estabelecido hoje. A gente chama da tendência, entrando um pouquinho na tendência, a gente chama na tendência de indulgência. Que é aquele, sabe assim, eu mereço? Eu faço isso às vezes. Né? Sou louca por chocolate, então eu pego aquele chocolate super caro, super especial, guardo na Eu cabeceira da faço minha isso com cama, café. né? Depois que foram as crianças dormir, que meu marido já não está mais ali, eu faço. Aí agora é o meu momento, eu vou lá e como aquele chocolate, né? Então, assim, a indulgência é isso. E a carne, como eu comentei no início, ela é com objeto de desejo. Ela é uma coisa que as pessoas gostam de comer. Ela está no nosso gen. A gente virou Homo sapiens na evolução humana comendo carne. Né? Então, não é uma coisa biológica, é uma coisa que está na natureza do humano. Então, quando as pessoas questionam, falam que a carne pode fazer mal à saúde, é uma coisa que não existe isso. E hoje a gente tem inúmeros estudos científicos que comprovam isso. Inclusive a Minerva está com uma plataforma super bacana dentro do site, que chama My Minerva Foods, onde a gente está divulgando os benefícios da carne através de estudos científicos. Sabe? Porque a carne ela é nutricionalmente fundamental para o humano. Ela colabora com a sustentabilidade do nosso planeta, ao contrário do que falam muito, né? Que o agro e que a carne colaboram para a destruição do planeta. A gente sabe que dá para ter as duas coisas, né? Ter a pecuária, ter a agricultura e ter a preservação dos nossos biomas importantes aí para a manutenção do planeta Terra. E então é muito importante a gente estar junto, né? Todos os setores, inclusive com o setor acadêmico, a gente está com uma parceria grande agora também com a FAPESP, para poder estar trazendo esses estudos para esclarecer para a população tudo isso. Né? Então a gente consegue atender os consumidores, né? A gente nutre eles do ponto de vista da saúde. Então, além de você dar uma coisa que é super gostosa, que vai dar prazer, que a gente comentou aqui da indulgência, do gourmet, a gente está entregando um alimento de altíssima qualidade. A carne é natural, não tem um conservante, não é Ela contribui, né, processado. para uma alimentação saudável, equilibrada, Exato. enfim. Então, assim, às vezes eu fico ouvindo algumas coisas que eu falo, é É outra desinformação. realidade, Né? né, Então, a gente, como líder em exportação, a Minerva Foods, como uma grande produtora na América Latina e exportadora, a maior exportadora da América Latina, a gente se vê no papel de protagonista, de estar divulgando essas informações. Então, é super bacana que a gente tiver a oportunidade de visita lá o My Minerva Foods, que a gente conta tudo isso do ponto de vista da sustentabilidade, né? Como a gente produz a melhor carne para as pessoas, para o futuro e para os negócios, que é um pouco isso que a gente estava falando. Quando a gente produz uma carne melhor, que atenda mais os consumidores de todo mundo, a gente consegue remunerar melhor toda a cadeia produtiva.
E Daniela, quando você tem uma marca consolidada, que nem você colocou, né, essa experiência e de qualidade, você tem o reconhecimento do consumidor pela qualidade, essa busca, né, pela qualidade, pelo diferencial do produto, mas também ou vocês observam o interesse do consumidor em conhecer mais sobre a origem dessa carne? Eu pergunto isso porque a gente sabe que hoje, por exemplo, a rastreabilidade encurta o caminho entre um consumidor e saber de onde aquele alimento foi produzido, mas às vezes ela é muito técnica, a rastreabilidade. E para o consumidor, você tem uma questão mais de contar aquela história. Então eu queria entender, no caso da Minerva, se vocês têm alguma estratégia ou como que é isso, esse traduzir, né, tipo, tudo que tem por trás ali de um papel extremamente importante e de excelência que a indústria faz, mas trazendo ali, carregando essas questões específicas do Brasil, que acaba alimentando essas boutiques de carne, todas essas. Não, então, ó, o que acontece é o seguinte, lá na Minerva a gente trabalha muito especificamente nos mercados. Então a gente tem uma estratégia global, mas ela tem que ser adaptada àquele mercado, que a gente brinca que é o glocal, né? Então eu não saio da minha estratégia global, mas eu adapto aos mercados. Então essa questão da rastreabilidade, por exemplo, em mercados muito B2B, onde a gente vende a carne para outro processar e vender localmente, a rastreabilidade é muito importante. Então, quando eu vou vender para uma Costco, por exemplo, nos Estados Unidos, ele quer saber a origem da carne para ele contar a história dele, para ele cumprir as policies globais do supermercado. Então, a minha carne precisa ser rastreável para cumprir toda aquela policy dele. Então, é fundamental. Eu conto uma história muito técnica e ela faz sentido para esse cliente. Depois ele vai traduzir para o consumidor, que é o mercado B2B, né? O exemplo de um mercado que a Minerva atua B2B. O Brasil, o mercado é B2C. Eu falo direto com a Natália, com o João, com a Maria, com a Fernanda, né? E aí é uma pegada muito mais de qualidade, sabor e emocional. Então, com Estância, por exemplo, a gente tem um posicionamento. Inclusive, a nossa tagline é mais que carne, uma celebração. Então, e também de democratizar o churrasco, democratizar o preparo da carne, que muitas vezes a pessoa vai comprar uma carne cara e vai dizer, cara, mas eu não sei a Preparar. temperatura, não Então nem sei. vale, às vezes nem Não, investe, né? Estância, a qualidade é tão boa que você, claro, o fogo, a gente sabe, pode detonar a carne, mas assim, o mínimo ali que você fizer, você vai ter uma carne de qualidade. Então, você democratiza o preparo da carne através de um produto de excelente qualidade. Sim, não tem erro, não vai ter erro. Então, você trabalha muito mais nisso quando você está falando com o consumidor final, B2B. O consumidor californiano, ele tem aquela coisa mais de querer saber de que fazenda veio, da rastreabilidade da fazenda, uma coisa muito específica. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma marca parceira lá com a Califórnia para os Estados Unidos, são vários países, né? Aí a gente Leva mais informação leva sobre mais essa informação sobre isso, às vezes até um QR Code que vai rastrear aquela peça de que fazenda veio e tal, para poder chegar nesse consumidor com a informação que ele precisa. Então, sim, é importante, mas depende do mercado. Aqui no Brasil não vejo tanto. Uhum. Tá? A E em gente acaba relação trabalhando mais mesmo as questões emocionais e de qualidade organoléptica, que a gente chama, né, da carne. Maciez, sabor, cor. e falando então, Daniela, sobre tendências globais, né, você já deu uma pincelada em alguns mercados, mesmo sabendo que a estratégia não é global, mas o que que você vê, né, se desenhando aí para o futuro em relação à demanda dos países, à carne brasileira ou relacionada mesmo a hábitos de consumo e outras estratégias que podem influenciar na produção? É, a estratégia é global. As macro tendências também, a gente vê que são macro tendências globais. O que a gente adapta é a execução. Então, a execução, a gente brinca que é local, né? Mas, e óbvio, tem mercados que vão ter mais demanda para um tipo de produto do que outros. Então, essa adaptação a gente também faz. Agora, as tendências globais que a gente trabalha, inclusive, que é como a gente posiciona as nossas marcas hoje, são as tendências de praticidade e relação custo-benefício. Isso sempre vai ter, que é muito para uma demanda do dia a dia, para um mercado
onde as pessoas vão comer aí a carne bovina pelo menos 2 vezes por semana, né, ou em 2 refeições na semana. Então isso tem em todo lugar. A gente tem a tendência da sustentabilidade, né, que também é mais forte em alguns mercados que outros, por exemplo, Estados Unidos e Europa é muito forte, na China já não é, né, uma tendência tão forte. Então a gente tem produtos orgânicos, a gente tem a nossa linha Zero Carbon Impact, que trabalha com fazendas parceiras, onde a gente auxilia eles nas técnicas para poder que aquele boi saia, inclusive com carbono negativo, né? E ao longo da cadeia a gente consiga zerar esse carbono. Então a gente tem um programa grande na Minerva que chama Renove, onde a gente tem várias parceiras, fazendas parceiras, que entregam esse produto. Em sustentabilidade tem a questão também do selo Welfare, que é de bem-estar animal, né? O monitoramento em relação a áreas desmatadas, áreas indígenas, que a gente tem certificadoras terceiras, né? Então a gente consegue atender a parte de sustentabilidade muito mais com selos e com submarcas do que com uma marca específica. Então todas as minhas marcas podem ter a linha orgânica, ou Zero Carbon Impact, ou selo de Welfare. Aí eu vou jogando com esses selos, com as minhas marcas, para ir atender nos mercados, né? E aí essa tendência que eu comentei de indulgência, que a gente trabalha hoje na marca Estância 92, que é uma marca de qualidade, mas é uma marca democrática e que a gente trabalha muito na questão de trazer a celebração, trazer a união das pessoas, o que a refeição significa para as pessoas, que busca toda aquela memória afetiva. E a gente tem também a marca Cabanha Las Lilas, que é uma marca de raças britânicas. Aí sim, a gente traz aqui o tipo do gado. A gente produz no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai, essa marca. E ela é uma marca que a gente brinca que é para o especialista em carne. Então ela já vai entrar para aquelas pessoas mais especialistas, como se fosse que nem um especialista em vinho, que vão conversar sobre o terroir, sobre o que é aquele solo do Pampa, o que Como que aquele tipo de influencia aquela característica vegetação, influencia no no sabor da sabor, carne. na coloração, em tudo que a carne vai trazer. Então aí tem a genética, tem a raça, tem todo o cuidado do produtor, todo o cuidado da indústria e também tem a relação com aonde o animal está se alimentando, né, naquelas gramíneas, que vai trazer todo um sabor diferenciado para a nossa linha Cabanha Las Lilas. É uma diversidade muito grande aí, né, de portfólio. E aí Exato. acaba você tendo um desafio, não um desafio, né, mas você tem que gerenciar também essa compra, né, desses produtos todos. E aí eu já queria colocar essa pergunta para você de quais são, tanto assim, relacionado aos padrões, protocolos exigidos quando vocês compram os animais, né, para atendimento dessa demanda, como também como trabalhar com essa diversidade tão grande no Brasil. Entendendo o momento atual já e puxando aí para o que vocês enxergam de tendência, até se hoje o que se tem no Brasil, se está atendendo realmente o que a indústria tem vislumbrado para o futuro. Acho que a gente tem um caminho ainda grande aqui no Brasil para poder conseguir atender todas essas demandas, que é o que a gente falou aqui no começo, Natália, que é o volume e a consistência do produto de qualidade, né? Então a gente ainda tem que aumentar a produtividade do nosso rebanho para a gente poder estar entregando esses produtos de alta qualidade, a qualidade da cobertura de gordura, né? E o que a gente faz hoje é trabalhar junto com os pecuaristas, em treinamento, contando das oportunidades que tem, inclusive para poder a gente estar pagando melhor por aquele animal, de acordo com o mercado que ele vai atender e com a marca que ele vai fazer. E quanto mais a gente vai agregando, a gente chama desses atributos, seja a marca, seja o selo de Zero Carbon Impact, seja o procedimento halal, a gente vai conseguindo precificar melhor esse produto, né? Então toda a cadeia vai ganhando com isso. Mundialmente, essa tendência está aí.
vai crescer cada vez mais a oportunidade da gente estar vendendo qualidade e diversificando a cesta da onde a gente põe, da onde a gente põe não, do que a gente faz com aquele boi. Tem muitas oportunidades, às vezes, para o mesmo boi, da gente fazer essas diferenciações, né? Então, uma coisa que eu ouvi até aqui na palestra de manhã, que eu acho que é muito interessante trazer para a nossa conversa, é que o boi ele precisa ser um boi global, que, a- que atenda todos os mercados, para a gente não ficar, muitas vezes, até à mercê de outras questões tarifárias, de fechamento de Para ter uma mercados, flexibilidade para a gente ter melhor uma em relação à flexibilidade e comercialização e acesso, né? continuar remunerando bem o animal e a indústria e deixando o nosso consumidor satisfeito, que na verdade no fim é quem paga a nossa conta. É um desafio grande, é isso, né, você ter um boi global, mas por outro lado é uma oportunidade, a gente vê que tem, ou regiões ou produtores, empresas que têm profissionalizado no seu Dá para negócio fazer, né, Natália? para Assim, a gente conseguir. vê, a Austrália fez um trabalho incrível, o Uruguai faz um trabalho incrível, o Brasil tem total condição de fazer. A nossa carne ser menor remunerada que uma carne, ser menos remunerada do que uma carne americana ou australiana, é uma oportunidade. Depende de nós, do trabalho que a gente vai fazer juntos aqui. E eu brinco, esse é o meu sonho. É fazer um trabalho na cadeia inteira para que a gente consiga aumentar a remuneração da nossa carne, porque ela merece. Agora, a gente tem um trabalho para fazer, a gente pode entregar qualquer coisa, né? A gente tem que enxergar essa oportunidade e trabalhar muito mais olhando o que o mercado tem para nos oferecer e aproveitando isso, do que empurrando qualquer coisa para o mercado, porque o mercado não vai pagar por qualquer coisa. Aí a gente vai ficar sempre sujeito ao preço do mercado. E Daniela, você vê também espaço para melhorar e valorizar e conseguir explorar melhor a diversidade do Brasil em relação a sistemas de produção, regiões e biomas que essa pecuária está distribuída? Absolutamente. Hoje, um grande exemplo que já acontece é o Rio Grande do Sul. Cabanha Las Lilas é uma marca que nasceu na Argentina, era produzida só na Argentina, por conta dessa questão de o país é que produz, só um país vai conseguir produzir aquele produto, aquela qualidade. E a gente conseguiu fazer com todo esse trabalho uma extensão dessa produção para o Uruguai também. Então a gente começou a trabalhar faz uns 2 anos a marca Cabanha Las Lilas também no Uruguai. E agora que a gente está com a operação no Rio Grande do Sul, a gente entendeu o rebanho lá, entendeu as condições daquele bioma que ele conseguiria também produzir o nível de qualidade de Cabanha Las Lilas, e hoje a gente está produzindo Cabanha Las Lilas. É um benchmark de uma indústria muito mais marqueteira que a nossa, que é a cerveja. Cerveja Corona, que hoje é a marca mais valiosa do mundo, começou como uma cerveja regional mexicana. E hoje ela é produzida em todo lugar, na gôndola, às vezes você tem ela lá produzida pelo México e produzida pela Argentina. O consumidor não está preocupado onde ela é produzida. A marca e o protocolo de qualidade dela é maior do que aonde ela é produzida. É Então, bem isso, porque a cerveja é um produto que você preza muito pelo que está sentindo ali, e não necessariamente pela matéria-prima ou mas a por onde foi cerveja Corona era produzido. uma cerveja mexicana que era vendida dessa forma, Sim, né? E depois que ela com a força da marca, com né? a força da marca e da entrega do que a marca prometia como produto, né? Produto leve, produto refrescante, produto jovem, ela é super posicionada para praia, para calor, para jovens. Ela entregou. Então, claro, o produto tem que entregar também. Então, o produto Cabanha Las Lilas, ele precisa entregar. Mas a gente tem condição, pelo bioma e pela melhoria de todas as práticas técnicas, seja na agricultura, seja na indústria, de alcançar aquela qualidade, E né? é uma Óbvio, pecuária nesse tão caso. tradicional no Rio Grande do Sul também, né? Exato, e nesse caso a gente está usando o bioma Pampa, né? Então aí tem um bioma associado, mas não exclusivamente um país. O bioma ele vai nos ajudar mais a chegar em características exclusivas e diferenciadas nessa marca.
Muito bom, Daniela. O papo é bom e passa rápido, né? Já? Chegamos ao final do nosso episódio. Eu poderia ficar aqui bem mais tempo. Eu achei que ia ser muito, mas foi rapidinho. Eu agradeço sua participação. Deixa uma palavra final aí também para você dar uma palavra de visão mesmo, né? Do que você gostaria mesmo de ver sendo transformado e mudado aí nos próximos anos dessa cadeia produtiva que gera tanta emoção e entrega, né, para o consumidor. Eu acho que eu vou dizer o que permeou toda a nossa conversa. O futuro é qualidade e consistência nessa qualidade. Muito bom, mais Tá uma bom? vez. Obrigada, Daniela, pela Obrigada a sua vocês, visão. foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Prazer foi meu. E esse foi mais um episódio da série especial Ouço Agro, Carne e Pecuária, o futuro em curso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.